Fatos da Zona, com Claudinho Bessa. Fala, meu povo, Claudinho Bessa aqui na área, bem-vindos ao Fatos da Zona, o programa onde a gente adapta textos da mídia livre Zona Curva aqui pro YouTube. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like que tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa para acontecer. Hoje a gente fala de Jango. Então é Jango, o presidente João Goulart. Primeiramente, bora dar um contexto na vida do cara, né? Quem foi João Goulart e qual era a relação dele com Getúlio Vargas? João Belchior Marques Goulart, o Jango, como foi chamado desde a infância, nasceu em uma família de fazendeiros, criadores de gado da melhor qualidade em São Borja, no Rio Grande do Sul. O ingresso na vida política de João Goulart se deu por estímulo de Getúlio Vargas, que era amigo do pai dele. Depois de 15 anos à frente do governo, Vargas retornou para morar em São Borja e foi visitar a fazenda da família Goulart. Chegando lá, ele fez uma proposta para o Jango que não era nada modesta, né? Lembrando que ele estava se iniciando na política e o Vargas já chegou oferecendo, pedindo para que ele fosse o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele topou e foi logo eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul em 1947. Nas eleições seguintes, em 1950, o Jango vira deputado federal e o Vargas volta à presidência da República. Em 53, Vargas chama ele para integrar o governo. Ele é nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi um período meio polêmico, ele chegou a aumentar 100% do salário mínimo. Acabou que ele abandonou o cargo, mas foi visto pelos trabalhadores como um aliado, né? Tá, mas aí Getúlio Vargas morre, o que acontece com o Jango, o que ele faz depois da morte de seu padrinho político, né? Após o trágico fim de Vargas, em 53, Jango foi vice-presidente da República 2 vezes. Primeiro de JK, de 56 a 61, e depois de Jânio Quadros, o famoso governo Janjan, de 61 a 61 mesmo, porque o Jânio Quadros renunciou com 7 meses de governo. Tá, e aí o presidente renuncia, quem assume é o vice, certo? João Goulart encontrou a resistência política para assumir. Os militares não queriam aceitá-lo na presidência, alegando perigo comunista. Além de ex-ministro trabalhista já ter esse diálogo com os trabalhadores, João Goulart estava na China, no dia em que o Jânio Quadros renunciou. Tá, Jânio Quadros renunciou, os militares não estão deixando o João Goulart assumir, quem que vai resolver esse BO? Após a renúncia de Jânio, a tensão provocada pela recusa dos ministros militares em aceitar a posse do Jango na presidência em 61 quase levou o Brasil a uma guerra civil. Iniciado e liderado por Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, o levante Movimento da Legalidade contou com a força da Brigada Militar e o apoio de soldados e oficiais nacionalistas das Forças Armadas. Também alguns setores da imprensa para evitar o golpe, né? A resistência durou 14 dias e assim Brizola, junto à mobilização popular, garantiram a posse do Jango, adiando o golpe militar em 3 anos. Beleza, João Goulart assumiu a presidência. E aí? Primeiramente, a gente vai dividir aqui o governo João Goulart em 2 fases. Primeira fase parlamentarista, que durou pouco mais de 1 ano e foi logo revogado pela população em plebiscito. E a fase presidencialista, que foi interrompida em 64 com o golpe militar. Na primeira fase, o Goulart teve uma real dimensão dos problemas que o país sofria, né? Uma vez que o endividamento do Brasil era grave e a pressão social para melhorias e condições de vida cada vez maior. Nessa época, Jango tentou negociar as dívidas brasileiras com o presidente norte-americano, mas não rolou. Os norte-americanos já tinham outros planos para o Brasil. Tá, João Goulart na presidência, a segunda fase do governo, a fase presidencialista. Jango deu curso a um programa de reformas fortemente defendido pelas esquerdas brasileiras no começo da década de 60. Chamado Reformas de Base, o programa pretendia reformar as seguintes áreas: agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. No primeiro grande debate sobre reforma agrária já deu ruim e desandou praticamente tudo. Todos que tivessem mais de 500 hectares de terra improdutiva seriam expropriados e indenizados. O problema foi que os proprietários da terra e opositores queriam que as indenizações fossem pagas em dinheiro à vista, e o governo queria pagar com título público. Nada se resolveu, o debate não avançou, o apoio foi diminuindo, Jango perdeu o centrão, não conseguiu aprovar as reformas no Congresso, crise total que atingiu seu ápice em março de 64. Jango ia tentar uma última cartada ali, né? Um comício. Jango no comício que mudou o destino do país. 13 de março de 64, o presidente João Goulart reuniu 150 mil pessoas no comício da Central do Brasil, aqui no Rio, em prol das chamadas reformas de base do seu governo. Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara na época, e um dos principais opositores a Jango,
Teve a ideia de decretar feriado no dia 13 de março, acreditando que com isso os trabalhadores não iriam ao comício. A tentativa não deu resultado, como eu disse, foram 150 mil pessoas, há números que apontam 200 mil pessoas, e foi um comício organizado por uma comissão de líderes sindicais. O comício mostrou aos opositores o apoio popular às reformas propostas pelo governo, que pretendiam modernizar a estrutura do país em vários setores. João Goulart discursou por cerca de 1 hora, no início atacou os democratas e sua democracia anti-povo e anti-reforma. Jangos acusou de defender uma democracia de monopólios nacionais e internacionais. E também propôs a revisão da Constituição de 46. Defendeu também a extensão do direito de voto aos analfabetos e militares de baixa patente e a elegibilidade para todos os eleitores. Nesse comício, ele assinou 2 decretos. O primeiro consistia na desapropriação das refinarias de petróleo que ainda não estavam nas mãos da Petrobras, e o decreto da SUPRA, Superintendência da Reforma Agrária, que declarava sujeitas à desapropriação propriedades subutilizadas, especificando a localização e a dimensão das que estariam sujeitas à medida. As propostas levavam a elite brasileira ao desespero. As propostas de Jango mexiam em interesses poderosos arraigados há séculos no país. Entre elas, o presidente pretendia desapropriar terras com mais de 500 hectares, além das áreas que ladeavam rodovias e ferrovias nacionais. Para a educação, o governo utilizaria 15% da receita tributária brasileira. Entre os projetos nessa área, na educação, constava também uma ampla reforma de erradicação do analfabetismo, baseada nas experiências pioneiras do educador Paulo Freire. Na economia, o Jango propunha um controle da remessa de lucros das empresas multinacionais para o exterior e o imposto de renda seria proporcional ao lucro pessoal, além da já tão mencionada desapropriação das refinarias que não eram da Petrobras, né? A reforma urbana, Jango daria a possibilidade que todos os inquilinos pudessem comprar os imóveis onde morassem. Para a reforma eleitoral, além do que já falei, da extensão de voto a analfabetos e militares de baixa patente, também previa a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Quais foram as consequências do comício da Central? Com o comício, as ideias do Jango foram decisivamente vinculadas, por setores conservadores, ao comunismo. A resposta da oposição veio com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a partir de meados ali de março de 64 também. Essas marchas chegaram a reunir aproximadamente 500 mil de pessoas, o que mostrava a falta de apoio de parte da sociedade ao governo Goulart. O Jango também tinha iniciado os manifestantes da Revolta dos Marinheiros de 64. Ele fez isso mais para resolver o conflito ali na hora, né? Contudo, para o setor golpista, a ação do Jango era uma clara demonstração de desrespeito com as Forças Armadas, que se aproveitou da situação para consolidar em 31 de março o golpe de 1964, que culminou com a ditadura militar que durou até 1985. E, por conseguinte, com o exílio do presidente, a deposição de João Goulart da presidência da República por meio de uma sessão parlamentar. Poucos dias depois, o general Humberto Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil e os militares já deram o tom que seriam os próximos 21 anos do Brasil. Opositores perseguidos, políticos caçados e a tortura se consolidando como prática. Beleza, golpe militar de 64 instaurado. O que fez o Jango? Para onde ele foi? 4 de abril de 1964, Goulart e sua família desembarcaram no Uruguai, em busca de asilo político. Após os primeiros anos em Montevidéu, comprou uma fazenda e se dedicou à criação de gado. Em 1966, ele participou do movimento político Frente Ampla, que visava restaurar plenamente a democracia no Brasil por meios pacíficos. Algumas evidências de que Jango articulava sua volta ao Brasil. A renúncia ao asilo é uma prova disso. Que depois do Uruguai, ele ainda foi para a Argentina, onde ficou e faleceu em 1976. Jango só voltou para o Brasil para o seu funeral. Aclamado pelo povo, seu caixão foi carregado por milhares de pessoas já cansadas do regime repressivo que viviam. Jango faleceu em 6 de dezembro aos 57 anos. Sua morte, um ataque cardíaco, foi considerada natural até que suspeitas de envenenamento culminaram com a exumação do seu corpo em 2013. O laudo de exumação apresentado pela Polícia Federal foi inconclusivo. Não acharam substâncias tóxicas ou remédios, o que não foi suficiente para descartar a hipótese de envenenamento. Afinal, já tinham se passado 37 anos entre sua morte e a exumação que ocorreu em 2013. Isso é curioso porque me lembra do caso do Pablo Neruda, né? Que após anos também foi exumado após suspeita de envenenamento, e peritos internacionais concluíram, em 2023 inclusive,
que o Neruda foi de fato envenenado. Pablo Neruda, além de poeta, também foi político no Chile. Inclusive, abriu mão da candidatura indicada pelo Partido Comunista para que Salvador Allende tivesse mais votos. Allende e Jango foram dois reformistas que, de dentro da democracia, tentaram aprovar reformas sociais que beneficiassem a classe trabalhadora e os mais pobres, e ambos foram derrotados e depostos pelos Estados Unidos por estarem do lado certo do conflito de classes. Haviam-se passado 12 anos desde que ele saíra para o exílio. A família, os amigos e ex-auxiliares estenderam sobre o caixão do ex-presidente da República a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo. E é isso. Diz pra gente o que você achou desse vídeo, deixa o teu like, se tiver alguma sugestão de leitura lá do site, comenta aí pra gente ver. Fala com a gente nos comentários, qualquer recomendação, críticas, ameaças, estamos aqui pra isso. Já é? Valeu!